Vamos falar da última lei de Maxwell, então? Então, a última lei, chamada lei de Ampère. Se nós dissermos agora há pouco, olha, não há monopolos magnéticos. Se não há monopolo magnético, quais são as origens do campo magnético? Só? Essa é uma possibilidade. Mas não é a única. Correntes elétricas. Na verdade, quer dizer, eu tenho duas fontes de campo magnético. Essa que você falou, que é a variação do campo elétrico, ela foi descoberta posteriormente em Ampère, chamada correção de Maxwell, para que a carga elétrica fosse conservada, né? O que se chamava de lei de Ampère, originalmente, é a seguinte: a integral de BdL é igual a μ0i. O que diz essa lei? Isso é uma lei, na verdade, experimental devido a Ampère, que diz o seguinte: imagina que eu tenho aqui um caminho fechado, tá? E aqui eu tenho campus magnético B, que pode ter vários formatos, né? Linhas de campo magnético B. Então eu tenho uma região de espaço onde tem campo magnético, e aí eu tenho uma espira. Mas não é uma espira circular, é uma espira qualquer. Eu posso realizar a integração, uma integral de linha de BdL. O dl, no caso aqui, ele é tangente à espira em cada ponto. Eu tenho aqui o elemento dl, por exemplo. E aqui eu tenho um campo B. Tá? Faça o produto escalar e some em toda a espira. Aí eu vou estar calculando essa integral aqui. É claro que tem hora que o campo B é perpendicular ao elemento dl, tem hora que ele é paralelo, tem hora que ele é antiparalelo. Então, esse produto escalar pode ser zero, pode ser positivo, pode ser negativo. Aí eu vou fazer o cálculo em toda a minha espira. O resultado disso, Ampère dizia, é exatamente a corrente total que atravessa a superfície cuja borda me espira. Então, admita que o campo elétrico esteja no plano do quadro negro. A espira também está no plano do quadro negro. Tá bem? Então, estou fazendo o cálculo de integral de BdL. Este resultado é igual à quantidade de corrente que atravessa essa superfície. Então, se tiver, por exemplo, 5 fios atravessando aquela superfície no mesmo sentido, cada uma transportando uma corrente I, então Ampère dizia, essa integral de linha é proporcional a 5 vezes I, por exemplo. Se não houver fio algum atravessando essa superfície, essa integral vai dar 0. Tem uma similaridade com a lei de Gauss, não tem? Tem uma similaridade com a lei de Gauss. Só que aí existe a correção de Maxwell, que diz que mesmo que eu não tenha fios, de fato, atravessando a superfície, mas tiver campo elétrico variando com o tempo, ele pode gerar uma contribuição para a integral de BdL. Por isso que ele gerou uma tal de corrente de deslocamento. Você lembra dessa corrente de deslocamento ou não? Aquele campo elétrico variando com o tempo que aparece em duas placas de um capacitor. Então essa é a chamada lei de Ampère-Maxwell. E a gente vai poder escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é igual a μ0. Essa corrente macroscópica ela pode ser escrita como a integral de superfície de um J ds. Esse J tem o nome de densidade de corrente. E aqui eu vou ter μ0 vezes um J de deslocamento, né? Escalar ds. Esse cara aqui, ele é exatamente igual a ε0 del E del T. Ele vem da variação do campo elétrico. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que eu tenho duas placas de um capacitor. E aqui eu tenho fios. E aqui tem corrente chegando e aqui tem corrente saindo. Concorda que aqui a carga nessa placa está aumentando positivamente?
Aqui também, aumentando, só que negativamente. E o campo elétrico aqui está variando com o tempo. Eu estou tendo a carga de um capacitor, por exemplo. Então as cargas aumentam, o campo aumenta. Se eu fizer uma integral de BDL nesse caminho fechado, ele vai ser diferente de zero. Ele vai ser proporcional à integral de ε0 del E del T nesta superfície. E esse cara aqui, essa variação de campo elétrico, vai ser a fonte do meu campo magnético, na verdade. Então essa equação, chamada lei de Ampère, vou escrever ela aqui sinteticamente, integral de BDL. Então isso aqui é igual a... Vou colocar numa mesma integral aqui, integral de superfície de μ0j mais μ0 ε0 dE dt, escalar ds. Tá? Então essa é uma equação fundamental também da natureza. Você tem duas fontes de campo magnético, correntes e variação de campo elétrico. Agora eu gostaria de colocar esta equação integral numa forma diferencial. Para isso, eu tenho que ter os dois lados com o mesmo tipo de integração. Qual é a sugestão que você tem para me dar aí? Que tal usar o teorema de Stokes do lado esquerdo? Não? Se eu aplicar o teorema de Stokes do lado esquerdo, eu transformo a integral de linha de BDL numa integral de superfície do rotacional de B ds. Concordam? Então, usando o teorema de Stokes, né? Entendeu o que vai ser feito aqui ou não? Transforma essa integral de BDL dessa mesma forma aqui. Então você tem uma integral de superfície do rotacional de BDS, aí os dois lados apresentam o mesmo tipo de integração, e aí eu igualo os integrandos. Então, o integrando vai ser assim, rot B igual a μ0j mais μ0 ε0 dE dt. E essa é a última equação de Maxwell, né? Entenda essa equação da seguinte maneira. Há duas fontes de campo magnético, correntes estacionárias e variação de campo elétrico com o tempo.